que essa conversa, isso parece romanista. Essa conversa de eu tenho que fazer a minha parte, cuidado com isso. A parte que te cabe é a seguinte: se abra, se renda, esteja à disposição dele. Se há uma parte que nos cabe, é esta. Então cuidado, cuidado com essa coisa de fazer a minha parte. Porque pode ser que você se torne um judaizante também. Pode ser que você acha que tem que tocar um chofar. Pode ser que você acha que você tem que participar de uma festa de Pentecoste, Páscoa. Pode ser que você ache isso. Tudo isso se cumpre em Jesus. Tudo isso se cumpre em Jesus. Cuidado. Amém? Então, se renda. A parte que te cabe é se renda o máximo que você puder. O Gálatas 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, jamais você chegará à conclusão dos apetites carnais. Ande no Espírito. Não quer dizer que você não terá escorregadelas, que uma hora dessa você não vigia. Nós, os cristãos, nós não andamos na prática. Nós não andamos na prática do pecado. Não quer dizer que nós somos impecaminosos. Não, irmãos, não caia nessa loucura, porque você vai se frustrar. Mas ande no Espírito, ele está falando. E jamais satisfarei, chegaremos à conclusão dessa bagagem carnal. Em alguns lugares do nosso próprio Brasil hoje, a gente não pode falar que o homem é mau. Tem um comercial lindo, lindo, lindo na televisão, com a voz da Fernanda Montenegro. Que coisa linda. Oh, meu, até dá vontade de chorar. Mas eu não estou ironizando, é verdade, é tão lindo, tão poético. No final ela arremata, ela ou quem escreveu, arremata dizendo mais ou menos assim, que eu sou terrível para decorar as coisas. Ela arremata mais ou menos assim, no meio ela fala assim, vocês têm medo de mim, mas eu é que tenho medo de vocês. A fala. E no final ela fala mais ou menos assim, que em vez de vocês caírem nos meus braços, eu é que quero cair nos braços de vocês. Mas é lindo, eu não consigo falar igualzinho. Vou escrever e falar para vocês, igualzinho. Mas saiba que aquilo não passa de humanismo. A Europa está mergulhada no humanismo hoje. Norte América está mergulhada no humanismo hoje. As grandes metrópoles brasileiras estão mergulhadas no humanismo. O que é o humanismo? O homem no centro. O homem no controle. É tudo para o homem. Nada tão anti-evangelho. Nada tão anti-evangelho. As igrejas estão cheias de humanismo. Não que eu não creia em bênção, eu creio e peço bênção, mas hoje assim, a bênção é tua. Deus faz tudo por você. Você é a menina dos olhos de Deus. E aí você pensa nisso singularmente, eu sou. Isso é humanismo, isso não é evangelho. Isso está lá em Zacarias uma vez só. Cuidado com o humanismo, que nós somos importantes demais, mas que nós somos a menina dos olhos de Deus. Não eu, Clóvis. Cuidado com o humanismo. Os centros acadêmicos de teologia estão cheios disso, de humanismo. Cuidado com isso. É teocentrismo, é Deus no centro de tudo. É para Ele, é por Ele. O Novo Testamento está cheio disso. É por meio dEle, é para Ele, é dEle, é tudo dEle. Você é dEle. Mas é um discurso bom. Então o texto da Fernanda Montenegro, lindão, bonitão, mas é humanismo. Pode escrever, mandar para o seu namorado, pode mandar, fique em paz. Eu não sou tão crica assim, mas é humanismo.
Eu ouvi aquilo, fiquei assim, parecia música aos meus ouvidos, que coisa linda, que bonito. Mas é humanismo. E você é servo. Ele te chama de filho. Deus te chama de filho. Mas você o chama de Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o seu Senhor. Ele me chama de filho. E eu sou completamente grato a Ele. Eu digo, sim, papai. Mas eu olho para Ele e tremo. E devemos tremer mesmo. As igrejas evangélicas não tremem mais hoje. Então ande no Espírito e jamais satisfareis. Ande nele, na palavra dele, na orientação dele. E aí volta um pouco mais para trás, no capítulo 5 ainda, o verso 14, 5:14. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amar, amarás. Ande nesse espírito, amar. Você já parou a pensar, nós não somos salvos pelo amor? Você sabia disso, irmão? Sabia que não há nenhum salvo pelo amor? Nunca você vai poder dizer, sou salvo pelo amor. Nós somos salvos por meio da, e isso não vem de, é dom de, esse pacote é amor. Mas nós não somos salvos pelo amor. Nós somos salvos pela graça, de graça. Sem que levantemos um dedinho, mindinho sequer. Não se esqueça disso. Porque se essa revelação chegar para ti, você vai ser eternamente grato. Tendo ou não tendo, ganhando ou perdendo, subindo ou descendo. Amém? Então ande no Espírito. A lei se resume, os judaizantes não pegaram isso. Talvez você não tenha pego ainda. O 14. Porque toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amar. Na cabeça dos judaizantes, o que era? Guardar sábado, lua nova, festas sagradas, festas religiosas. Ele fala, não, toda a lei se resume num só preceito, amarás, amar. Aí vem o 16, ande no Espírito, e jamais satisfareis essa pendência, essa queda da carne. Não andemos como Adão. Não ande na carne, ande no Espírito. Ande no Espírito. E por quê? 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles não vão se unir nunca. Não vai. Mas se sois, 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Essa lei dos judaizantes, essa lei aparente, esse legalismo, se vocês andam no Espírito, vocês não estão mais nessa lei visual, nessa lei aparente. Amém, irmão? Que isso venha para ti como revelação, como isso chegue para você como eureka. Que você tome um assombro, pelo amor de Deus, nessa noite. Amém? Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você era morto, eu era morto, nós éramos mortos. Se vivemos no Espírito, se foi o Espírito de Deus que nos vivificou, que nos levantou, por que você quer andar na carne? Por que você quer andar no seu braço? Por que você quer andar do seu jeito? Por que tem que ser como você pensa? Ande também, você não foi vivo no Espírito, não ressuscitou no Espírito, não foi o Espírito que te levantou, foi. Então ande no Espírito. E aí ele vai trazer lições práticas. Como é que vive no Espírito? Já falamos tudo isso, por isso que estou passando rápido. Como é que anda no Espírito? Verso 26. Não se deixem possuir de vanglória. Para de usar as coisas desse mundo como se elas fossem as mais importantes. Vanglória, glória vã, coisas inúteis, fúteis. Para de achar que sem seu carro você morre. Para de achar que sem seu emprego você morre. Para de achar que as coisas que você tem, não nos deixemos possuir de coisas vãs,
Coisas que vão acabar pelo uso. Então, como é que esse homem que anda no Espírito vive? Como é que ele anda? Como é que ele vive? Ele não se deixa possuir de vanglória. Não se deixa possuir pelas posses. Você tem que possuí-las, não elas possuir você. As coisas não podem possuir você, não deixe isso acontecer. Estamos vendo agora aí, o velhinho aí, o Maluf. Até agora também os bancos estão devolveram hoje, acho que foi 11 milhões que ele desviou. 86 anos. Não vai levar nada do que ele desviou. Ele tem alguns anos de vida, talvez. Não se deixe possuir pelas coisas, porque senão você se torna a coisa. Você se torna a coisa. Uma irmã recém-casada chegou para mim esses dias, numa hora de relax, né? Aí falando, ai pastor, eu pensei que seria tão fácil. Eu achava que a vida a dois. Você não tem ideia como eu tenho prazer em ouvir essas coisas. Ah, é bom. Se você quiser falar comigo. Ah, mas o pastor fala aí em cima. É verdade. Eu falo mesmo. Pastor, mas está tão difícil a vida de casado. Ah, meu Deus do céu. Ela só faltou falar assim, eu era feliz e não sabia. Não falou isso, tá bom? Não. Tá bom, irmãos? Mas fique em paz, não é ninguém daqui não, tá bom? Não fica olhando para ninguém aí lá não, irmão? Não é ninguém daqui não. Mas é assim. Cuidado para que você não seja a coisa. O homem que anda no Espírito sabe denominar corretamente. O que é coisa, o que é gente, é gente. Que mais que o homem que anda no Espírito não faz? Ele não se deixa possuir de vanglória, ele não anda provocando uns aos outros. Entendeu? Amém? Quando aquele cara que você ultrapassa, te mostra o dedo do meio, deixa ele embora. Liga para ele não. Porque homem é uma coisa estranha, né? Homem é uma coisa estranha, né, irmão? Homem no trânsito é uma coisa, se transforma, né? Eu sou um deles, viu, irmão? Eu sou um deles. Homem no trânsito é uma coisa assim. Aí a pastora fala assim, deixa aí, lindinho, deixa aí, lindinho. Eu falo, tá bom, lindinho, deixa aí. Mas por dentro... Não vos provocando uns aos outros. Nem se sintam provocados, mesmo que você se sinta, não reaja. Não tendo inveja uns dos outros. Não tendo inveja. Eu vi uma definição do Karnal, ele dizendo assim, inveja é a pessoa, achei legal a definição dele, é um dos novos filósofos aí, ele fala, inveja é sentir dor pelo que o outro tem. Interessante, né? Legal essa definição? Sentir inveja é sentir dor pelo que o outro tem. E inveja é uma coisa tão difícil da gente aceitar que temos, irmãos. Sabia? Inveja e mentira. A gente fala assim, não, eu conto uma mentira, pastor, mas talvez você seja um mentiroso. Então é difícil a gente assumir que tem inveja, que mente, que já é um vício mentir. Olha que Paulo está falando para os Gálatas, não é para os ímpios, vamos para os Gálatas. Ele está ensinando os Gálatas agora a dependerem do Espírito Santo, para eles que são convertidos e que estão dando ouvido aos judaizantes. Paulo fala isso, olha, nada de vanglória, não se deixe possuir, não provoque uns aos outros, não tendo inveja um dos outros. Então isso precisa não fazer. O que a gente tem que fazer então? Capítulo 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que nós devemos fazer? Nós que somos espirituais, ou seja, aqueles que andam no Espírito, se você não anda no Espírito, não corrija o seu irmão nunca, viu? Porque vai ser a mesma coisa que tomar chá de boldo. Quando o espiritual corrige alguém, o corrigido se sente bem.
Mas quando você que não anda no Espírito for corrigir alguém, você que não anda no Espírito, essa correção vai ser igual tomar chá de boldo, irmãos. Está entendendo? O que nós devemos fazer? Os espirituais, aqueles que andam no Espírito, devemos corrigir. Então ele falou 3 coisas, o homem espiritual, o homem que anda no Espírito, 3 coisas que ele não deve fazer. E agora o que ele tem que fazer? Corrigir os irmãos que estão caídos. Né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura, de mansidão. Primeiramente veja, se você não está com sangue nos olhos, viu, irmão? Ah, eu vou pegar aquele irmão. Não pega não. Enquanto tiver sangue nos olhos, porque tem pessoas que só chamam atenção quando está nervoso. E vale para os pais também. Tem pais que só corrigem filho quando está nervoso. E tem pais que nunca corrigem. Esses me dão nos nervos. Pai que nunca corrige filho. Não corrija. Alguns pais chegam a falar assim, quando crescer dá jeito. Dá. Não vou nem continuar, senão eu vou ser grosseiro com vocês agora. Deixa para lá, esquece isso. Não estou com espírito de brandura agora, né? Deixa para lá, abafa o caso. Tá bom? Então vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E aí vem outra observação. Guarda-te para que não sejas também tentado. Quando a gente corrige um irmão que está em falta, diga um irmão que está em falta. Não é um irmão que falta na igreja, é um irmão que está em falta, um irmão que está caído, um irmão que está caído na fé, desanimado na fé. Quando a gente vai corrigir um irmão caído, ele fala, toma cuidado. Sabe por quê? Porque você pode bater no peito e se sentir o tal. Isso é perigoso. Então cuidado, guarda-te para que não sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros, as cargas pesadas. Sabe aquelas cargas pesadas que o mundo traz, as situações, as perseguições? Ajude o seu irmão. Pergunta para o seu irmão como é que ele está. Pode ser que ele esteja passando por uma dificuldade que você possa ajudá-lo. Está entendendo? A pastora hoje de manhã foi à padaria, aí ela voltando, falando comigo, diz assim, pois é, eu estava lá entrando na padaria, e na padaria tem catraca, né, para você entrar. Você não pode entrar assim. Aí o senhorzinho lá, bem senhorzinho, tentando entrar, e aí ele não conseguia, aí ela foi e o ajudou. Aí o senhorzinho ficou agradecido a ela, né? Aí eu falei, pronto, já ganhou o dia, tá vendo? Você já ganhou o dia. Já fez o seu bem do dia, já está sob controle. Agora você pode ficar à vontade agora. Não precisa nem ler mais a Bíblia hoje. Eu falei para ela. Tudo bem. É muito bom ajudar as pessoas, irmãos. É muito bom ajudar as pessoas. Não negue isso. Pergunte como vai o irmão. Às vezes para o irmão está difícil. Às vezes um movimento seu minúsculo dá uma ajuda para aquele irmão, para aquela irmã. Um movimento seu assim pequenininho, para aquele irmão é gigantesco. Então pergunta como vai o irmão. Tenha esse hábito de perguntar como vai, irmão. Tudo bem em casa? Tudo bem na família? Está tudo certo? Como é que está a vida? Se o irmão de repente interpretar como se você for um enxerido, aí você perdoa ele também. Entendeu? Porque alguns não gostam, né, irmãos? Alguns não gostam, alguns ficam assim. Entendeu? Tudo bem, você pelo menos se interessou. Tá bom? Então cuidado. Levai as cargas pesadas. No original grego aqui são cargas pesadas. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, porque é o que nós somos, nada, se engana. Amém? Isso que nós já falamos. Então assim, como é que o homem que anda no Espírito vive? Vamos para frente agora então? Versículo 7. Vamos para frente. Versículo 7. Tudo isso que nós já vimos, tá bom? Não vos enganeis. Verso 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então o que é se enganar aqui? O que é zombar de Deus aqui? Então não se enganem. Zombar de Deus aqui no versículo 6 explicou para nós. Né? Tudo que a gente recebe de quem, irmãos? Fala para mim, irmãos. Tudo que você recebe de quem? Mais alto, igreja. De Deus. Tudo. Tudo, não tem nada que vem de ti, para ti, por meio de ti. Não, nada. Entenda isso, deixe isso cair no seu coração, não como um falso religioso, não como uma falsa humildade, mas de verdade é de Deus. Porque irmãos,
Tem um videozinho, eu vou ver depois se eu replico ele para vocês. Tem um videozinho legalzinho de uma pregadora, uma pastora, novinha pra caramba, muito boa mulher. Vamos ver se eu replico depois. E ela pega lá as palavras dos cientistas e fez um videozinho, né? Fez uma live legalzinha. Aí eles falam assim, ó, se a camada de ozônio, se a camada que protege a Terra fosse um pouquinho mais grossa, não haveria vida na Terra. Se fosse um pouco mais fina, tudo seria destruído no piscar de olhos. Se a posição da Terra em relação ao Sol, mudasse milímetros, nada seria como é. Para a esquerda ou para a direita. Em relação à Lua, se mudasse um pouquinho, só haveria enchente aqui, o tempo todo. Está vendo, irmãos? Deus está no controle, não está de tudo, irmãos. Tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que você tem é da natureza. Essa natureza não te daria o que você tem, se o Senhor não colocasse no lugar certo, na posição certa. Então não tem nada meu, irmãos. Está comigo, mas não é meu. Você está administrando, usando, mas não é seu. Essa roupa que você usa, se não houvesse plantação, se não houvesse minério, se não houvesse natureza, não teria. Não era teu. Então assim, esse verso, não vos enganeis. Esse verso quer dizer o seguinte: entenda que não é teu. E o que quer dizer de Deus não se zomba? O que quer dizer essa parte? Quer dizer isso, de Deus não se zomba. Viver, olha para cá, viver essa vida como se não fosse doação de Deus, dádiva de Deus. Isso é zombar de Deus. Você não precisa falar, mas viver uma vida. Para nós cristãos, o ímpio já é assim mesmo. Ele já é assim, o ímpio. Eles não têm pacto, não têm aliança com eles. Mas zombar de Deus é viver essa vida como se não fosse dádiva de Deus. Isso é zombar dele. Tudo bem até aqui? Pegaram isso, sim ou não? Isso é zombar dele sem abrir a boca. Isso é zombar dele sem estender a mão. Viver uma vida como se nada fosse doação dele, dádiva dele. Tudo é dádiva dele, tudo. Tudo é dádiva dele. Entendeu, meu irmão? Até os cabelos da nossa cabeça, viu? Eu fico pedindo meu cabelo, eu falo, puxa, tão ralinho, hein? Tinha tão mais cabelo. Nem ligava naquela época, né, irmã? Nem ligava. Agora tem tão pouquinho cabelo na cabeça. Cabelo, só cabelo. Que ficava no travesseiro. Até o cabelo é de Deus, viu? Aí quando eu vejo os irmãos cabeludão assim, eu fico tudo com inveja dos irmãos cabeludão assim. Entendeu? Não é? É tudo dádiva, irmão. Então viver uma vida sem essa consciência, nós cristãos estaremos zombando dele. Então seja agradecido. Deixe o seu pai saber que você é agradecido. Sabe a sua mãe que não é cristã? O seu irmão que não é? Deixe eles saberem que tudo que você tem é dele. Você é grato a ele. Não fala para os seus familiares, ah não, eu vou para a igreja porque eu tenho que limpar a igreja. Pelo amor de Deus, isso é um anti-evangelismo, irmãos. É cada conversa, não tem que ir para a igreja, senão meu líder me bate. Meu Deus do céu, irmãos. Mas aproveita e fala, não, aonde eu poderia estar? Eu vou para a igreja porque eu tenho tanto para agradecer, que 3 dias por semana, 4 vezes por semana é pouco. Irmãos, isso fala tão fundo, porque às vezes as pessoas veem você assim, ah meu Deus, tem que ir para a igreja hoje, meu Deus, puxa, que pregação boa sua, hein, pregador? Que pregação avivada, hein, irmão? Eu tenho que ir para a igreja hoje. Eu queria tanto jogar bola, mas tenho que ir para a igreja hoje. Eu queria tanto surfar, mas tenho que ir para a igreja hoje. Eu queria tanto ir para o cinema, mas tenho que ir para a igreja hoje. Pelo amor de Deus. Eu queria tanto namorar, mas tenho que ir para a igreja hoje. Aí casa, não namora mais. Nem precisa passar 10 anos para aprender isso, né, irmão, irmã? Nem precisa. De Deus não se zomba. Viver uma vida sem ter a consciência de que tudo é doação, é dádiva de Deus, é zombar dele sem abrir a boca. Amém?
E olha a coisa séria, e verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, está vendo que o que eu expliquei é verdadeiro? Percebe aí, pelo contexto? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o que, gente? Corrupção, podridão. Ou seja, houve uma semeadura, não houve? Está vendo? Está vendo que isso aqui não é dízimo e oferta? Está percebendo? Isso aqui não é dízimo e oferta. Isso aqui é vida no Espírito. É vida no Espírito ainda. Às vezes as pessoas pensam que andar no Espírito é andar em êxtase. É muito bom ficar em êxtase. Queira mais e mais. Mas viver em êxtase e não ter caráter, não ter caráter, não se posicionar, não ser agradecido, não socorrer os fracos, não ajudar os irmãos, não, isso não é vida no Espírito, irmão. Então o que semeia para a sua própria carne, ou seja, só para essa finalidade, para mim mesmo, só para mim mesmo, só enquanto estiver aqui, para mim mesmo, só, tudo eu, para mim, eu, para mim, para mim, eu, para mim. Da carne colherá podridão, corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha que lindo, glória a Deus. O que semeia para a vida espiritual, para que a vida espiritual seja perceptiva, para que a vida espiritual seja notada, para que a vida com Deus, a vida no Espírito, a vida de rendição, a vida de entrega, a vida de doação, isso é semear para o Espírito, meu irmão. Está pegando isso aqui, meu irmão? Está pegando isso aqui? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ou seja, quer dizer isso? Vai até a outra vida. Vai até a eternidade. Vai até você ressuscitar dos mortos, seu corpo, seu novo corpo. Ele está fazendo um contraponto aqui. A vida na carne. A vida na carne só dura essa existência. Semear para você, para mim, em mim, semear para mim, só dura aqui. Não vale nada. Ou as coisas se acabam, ou você se acaba, mas não dura. Mas a vida no Espírito vai até a eternidade. Amém, igreja? Isso é a vida no Espírito, andar no Espírito. Semeie, semeie. Deixe as pessoas perceberem que é uma semeadura no Espírito. Se as pessoas falarem assim, aquele homem é um abençoado. Se o seu vizinho dizer assim, aquele homem é um abençoado, e não souber que você é um seguidor de Jesus, não adianta nada. Não adianta esse testemunho. Ó, aquele homem é um abençoado, olha como ele é agraciado, e não souberem que você é um seguidor de Jesus, seu testemunho não vale nada. Primeira coisa, eles têm que saber que você é um seguidor de Jesus, porque aí eles vão endereçar corretamente. Eles vão endereçar corretamente. Eles vão ter que falar assim, aquele é um cristão abençoado. Aquele é um cristão guardado, protegido. Entendeu? Em nome de Jesus. E ele não para por aí, ele fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. Agora veja, que bem é esse que nós temos que fazer? O que dá na nossa cachola? Cuidado, igreja, com isso aqui. Cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Você lembra, eu falei para vocês que até o capítulo 5, principalmente o 2, o 1, o 2, o 3 e o 4, principalmente esses 4 capítulos, são ensinamentos. É uma ortodoxia. É um ensino correto. Capítulo 1, 2, 3 e 4 e 5 também.
Depois que ele ensina, ele traz o ensino, a ortodoxia, aí ele fala da prática, ele fala do fazer, mas é fazer fundamentado no que aprendeu. Então esse fazer o bem aqui, não é o que dá na sua cachola, mas é uma consequência do ensino. O que ele vem falando? Ele vem falando que os judaizantes querem escravizá-los. Escravizar como? Quer ensiná-los a fazer as coisas certas da lei. Paulo fala, não, as coisas certas da lei está errado. Então não é apenas fazer o bem, mas o bem com fundamento. O bem que foi doutrinado, que foi ensinado. Não é o bem que na sua cachola, ou o bem que o outro quer. Fazer o bem que o outro quer é para bobo. Fazer o bem que o outro quer é para tolos. Mas fazer o bem que o outro necessita é para espirituais. O que vai impedir que você seja um bobalhão nas suas boas obras? O que vai impedir? Andar no Espírito, andar na palavra, andar no ensino, na ortodoxia, no ensino correto. Então não é fazer o bem que você acha que tem que ser, não, é fazer o bem. Não é o bem que o Espírito Santo te instruiu, fundamentado no instrutor, na palavra de Deus, naquele que nos ensina. Então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Todo bem, marque isso aqui, olhe para cá. Todo bem feito, sem estar fundamentado em Cristo, vai te cansar. Vai te cansar. Todo bem feito, fundamentado em Cristo, você vai se sentir sempre devedor, sempre devedor, sempre devedor. Porque não tem nada que eu e você possamos fazer que pague a nossa salvação. Não foi com prata e ouro que fomos comprados, que fomos salvos, mas pelo precioso sangue de Jesus. Entenderam, irmãos e irmãs? Não é o bem que você quer, é o bem que o Espírito te guia, te ensina e te conduz. Às vezes fazer o bem é dizer não, bem dito ainda. Às vezes fazer o bem é dizer não, um não bem grandão, bem dinamitado. É o melhor bem que alguém possa fazer. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas, condicional, mas, principalmente aos da família da fé. Olhe para mim. Você fica encandecido, você fica suspenso, emocionado, porque lá na África eles estão morrendo de fome. E dentro da sua igreja tem alguém morrendo de fome. Aí você ajuda o africano, que temos que ajudar. Mas o seu irmão aqui dentro da igreja está morrendo. Que evangelho é esse? Um evangelho que eu não cuido dos meus primeiro? Que evangelho é esse? Que justiça é essa? Envio sustento para quem eu não conheço, não sei quem é, não sei quem está por trás, só porque vi e fiquei comovido. Nós não socorremos por comoção, irmãos. Devemos ajudar a África? Lógico que devemos. Mas principalmente devemos abrir bem os olhos. Devemos abrir bem os olhos. Porque pode ser que nós estejamos coando um mosquito e engolindo um camelo. Então, principalmente, não é exclusivamente, tá bom? Não é exclusivamente. É principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Então, vou ler de novo. Então, como é que o homem que anda no Espírito vive? Como é que a mulher espiritual vive? Tudo isso que nós elencamos aqui. Verso 10.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, então vigie. Vigie. Abra bem os olhos. Façamos o bem a todos. Não negue o bem às pessoas. Não negue. A todos. Não é assim que o Pai Celestial faz também? Hein, irmão? Não é assim que Ele faz? Ele esconde a chuva dos maus e dá para os bons, é isso? Não. Ele não faz isso. Ele esconde o sol dos maus, dá para os bons, é isso? Não, Ele não faz isso. Nosso Pai, entendeu por que Mateus, porque Jesus disse que os pacificadores são filhos de Deus? Bem-aventurados os pacificadores, porque são filhos de Deus. Os filhos de Deus imitam seu Pai. Então façamos o bem, o Pai faz isso, o que eu não vou fazer? Eu vou fazer o que eu vejo o Pai fazer? Eu estou vendo, Então, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da famílias da fé. Cuidado para que nós não sejamos incoerentes. Cuidado para que você não seja incoerente. O homem espiritual é coerente. Ele é vigilante. Está vendo como o espiritual não tem grandes coisas, são coisas simples, práticas e concretas. Está vendo aqui? Em Efésios, Paulo destaca as duas coisas, as coisas espirituais, místicas, em Efésios capítulo 5, as coisas místicas e as coisas concretas. Aqui o Paulo destaca as coisas concretas apenas. Porque um filho de Deus tem que mostrar que é filho do seu pai. Tem que mostrar que é filho do seu pai. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente, sejamos coerentes. E falar sobre coerência, deixa mais uma vez eu repetir para vocês. Um culto racional não é um culto matemático. Um culto racional não é um culto que as coisas estão nos seus devidos lugares, não. Um culto racional não tem nada a ver com isso. Cadeira no lugar da cadeira, microfone no lugar do microfone, a hora para começar, para acabar. Não, culto racional, sabe o que quer dizer? Um culto coerente. É um culto que eu vivo o que eu falo o que eu vivo. É um culto que as pessoas lá fora não vão me estranhar quando eu falar eu sou um cristão. Elas vão ver que o meu culto e a minha vida se encaixam. Entendeu? Está compreendendo? Uma banda de rock evangélico diz assim: o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Entendeu? O que a gente faz fala muito mais do que só ficar falando. Entendeu? Como diz o puritano, um dos puritanos do século XVI: quando puder, use palavras. Se for preciso, use palavras. Ou seja, nossos atos têm que falar mais. Nossas atitudes têm que falar mais alto. Se precisar, use palavras. E quando você usar as palavras, que não seja você, que seja o Espírito Santo. Se for preciso, use palavras. Amém, irmãos? Verso 11. Verso 11. Aqui nós teremos os sinais de um falso mestre e de um verdadeiro mestre. Eu não vou entrar nessa questão hoje, tá bom? Só vou fazer um comentário aqui só e vamos sair daqui já. Então assim, nesse texto, para você ler assim já. Aqui tem assim as marcas de um falso mestre e as marcas de um verdadeiro mestre. Tá bom? Paulo aqui é o verdadeiro mestre. Mas Paulo está criticando os falsos mestres. Quem está ganhando? Os falsos mestres. As 7 igrejas do Apocalipse acabaram, gente, antes da virada do primeiro século. Acabaram. Antes da virada do primeiro século, as 7 igrejas do Apocalipse sumiram, porque deram ouvidos a falsos. A igreja física, a igreja de instituição. A igreja de Cristo, ninguém acaba com ela, viu, irmão? A igreja, ninguém acaba com ela. É impossível acabar com a igreja. Mas a igreja de instituição, a igreja visível. Por quê? Porque os falsos mestres ganharam. Os falsos mestres sempre têm ouvidos para os falsos mestres. Sempre tem. Os falsos mestres sempre são populares. Os falsos mestres sempre são agradáveis.
Todo mundo gosta de ouvir os falsos mestres, todo mundo gosta, porque os falsos mestres vêm com um discurso que nos toca humanamente, psicologicamente. Então aqui nós veremos na semana que vem, tá bom, as marcas dos falsos mestres e dos verdadeiros mestres. Antes, por enquanto, vamos fazer algumas observações aqui. Versículo 11: Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Olhe para mim, por gentileza. Isso era um hábito de Paulo. Geralmente, às vezes, pensa que é o Paulo que escrevia as cartas. Ele não, ele tinha um escriba, geralmente, que escrevia para ele. Geralmente o Lucas escrevia para ele. No final, na hora da assinatura, é que ele pegava a pena, a caneta de hoje em dia, a pena daquela época, e assinava, e escrevia. É assim que funcionava. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Aqui quando ele fala assim, veja, com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, ele não vai apenas assinar. Então aqui nós temos algumas observações aqui, antes da gente estudar melhor isso aqui. Paulo aqui, o que ele quer dizer em primeiro lugar aqui? Alguns falam aqui porque ele estava com dificuldade de visão. Ele estava, mas eu entendo aqui diferente. Paulo, ele está indignado. Ele está indignado. Está tomado pelo espírito de santidade, de pureza. Ele vai falando, o escriba escrevendo, falando. Mas quando chega nos finalmente, o Paulo como quem dá um grito de independência, um grito de basta, chega. Ele pega a pena da mão do escriba, e ele, em vez de assinar, eu, Paulo, ele vai dizer algumas coisas. Olha só: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele se indigna, olhe para mim, ele se revolta. Ele vai falando dos envenenados, dos fermenteiros, daqueles que enganam, daqueles que se sentem. Ele vai falando sobre esses envenenados, esses judaizantes, que está envenenando os Gálatas, e ele não aguenta, ele pega a pena, ele fala, esses aí. Olha, meu irmão, minha irmã, observação. Quando você for preterido, não se sinta mal, Paulo também era. Sabe o que é ser preterido? Ao contrário de preferido. Não se sinta mal. Os apóstolos foram. Às vezes os irmãos chegam e falam assim, pastor, o fulano saiu da minha rede, foi para outra rede. Não tem problema não, irmão. Ainda bem que está na mesma igreja. Está aqui dentro mesmo, Fica tristinho não, irmão. Fica tristinho não. Não tem problema, às vezes vai ficar melhor lá, Paulo está sendo preterido aqui. Então ele não aguenta. Ele tomado desse espírito, ele fala isso aí, olha, todos os que querem ostentar-se, exaltar-se na carne, esses vos constrangem a se circuncidar. Eles querem ter em vocês a marca, eles não se cortam, se circuncidar a se cortar no prepúcio. Gente, isso aqui era o seguinte, isso aqui era como se alguém falasse assim, esses caras que queriam ostentar-se, era o mesmo que dizia assim, e aí, quantos prepúcios vocês conseguiram? Circuncidar era cortar uma pele no pênis do homem, era cortar uma pelezinha, era uma marca que todo judeu tinha. Todo judeu, criancinha com 8 dias de nascido, ele cortava uma pelezinha do pênis, ele era circuncidado. Isso aí foi juntado com a religiosidade hebreia. Isso teve uma junção. Então todo judeu tinha que ser circuncidado, tinha que ser. Era uma religiosidade. Agora, passou-se milênios passaram-se ali os milênios. Agora, em vez deles fazerem aquilo mesmo por uma marca cultural, eles acham que Deus gosta disso.
Sendo que Deus nunca falou isso em nenhum lugar das Escrituras. Então agora, os judaizantes, eles começam a incutir na cabeça dos gálatas que eles têm que se circuncidar. E aqui quando Paulo fala assim, ó, esses que ostentam, que gloriam nisso, é o mesmo que dizer assim, ó, eles querem apresentar quantos prepúcios, quantas peles eles conseguiram. É o mesmo que alguém dizer assim, e aí, quantas almas você ganhou esse ano? Eu ganhei 3, eu ganhei 100, é o mesmo que isso. Ostentar-se na carne dos outros. Então Paulo está indignado porque Paulo está ensinando, falando, e parece que não tem retorno. Sabe falar com a parede? E não tem retorno, eles não entendem, não percebem, não entendem. Paulo então se levanta e diz, chega, esses aí, que querem se exaltar em vocês, se gloriarem em vocês, esses aí não tem nada a ver com a cruz de Cristo, tem nada a ver. Eles não querem é ser perseguidos pela cruz, por isso que eles falam de circuncisão, por isso que eles falam de prepúcio, eles ficam desfilando prepúcio de pênis. Quantos prepúcios de pênis você tem aí? Eu consegui 5, eu tenho 10, ganhei de você, e se exaltavam nisso. Paulo fala, vocês vão ouvir essas pessoas, eles não são amigos da cruz, eles não querem saber da cruz, eles não têm nada a ver com a cruz de Cristo. Eu estou escrevendo grande isso aqui para vocês, para que vocês percebam. Sabe quando você assim, quer mandar uma bronca para alguém e escreve em caixa alta, em letras maiúsculas, sabe assim? É a mesma coisa aqui, é esse o sentido. Paulo escreve grandão, grandão. Esses só querem gloriar-se, só querem se exibir em vocês. E nós, e você e eu, estamos ouvindo o verdadeiro evangelho? Hein, irmãos? Porque ele fala no 14, eu concluo, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor. Se eu vou me exaltar, se eu vou me orgulhar, eu vou me orgulhar somente naquele que morreu por mim. Se eu tenho que levantar a minha voz e falar que eu sou alguma coisa, eu vou falar que eu sou alguma coisa na cruz. Eu vou falar que eu sou alguma coisa no sangue de Jesus. Se eu for me gloriar, só vou me gloriar na cruz de Cristo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Que evangelho você crê? O evangelho da cruz ou o evangelho da mamata? O evangelho da vaidade? O evangelho de que eu sou o melhor, eu sou maior, que se eu não pregar nessa igreja as coisas não acontecem, que se eu não fizer, nada acontece.